Gilbert, Gustavo, Vitor Gabriel, Eduarda. Sim? Bom dia, Eduarda. Tudo bem, Eduarda? Júlia, Nicole, bom dia. Tudo tranquilo? Ok. Vamos lá, então. Confere aqui comigo. Vitor Gabriel, tudo bem, Vitor? Bom dia, Vitor. Acho que o Vitor está debaixo do coberto. Bom dia, Júlia. Pode falar. Bom dia, professora. Ah, o Só para pessoal... te responder, só que travou aqui. Ah, tá certo. Tá frio aí, Júlia? Ai, aqui tá frio. Tá bom demais para de conversa. Né? Hoje a gente pode ficar assim de meia, pelo menos, né? Bem sentadinho, né? A aula online tem seus pontos positivos, não tem? Nesse caso. Bom, vamos lá então. Na semana passada, confere aqui comigo. Nós estávamos falando sobre esse tema aqui. Estou ruim de... Confere ou não? Só que nós comentamos o que era corrosão, algo conceituamos, né, de uma certa forma bem ampla. Depois começamos a falar um pouquinho, voltando aqui, com relação a essa reação, mas aí a gente parou para comentar a questão de o que era ácido, o que era base, foi isso? Os conceitos que a gente tinha necessidade, né? Então aí, na verdade, a gente parou por aqui, né? E não continuamos. E, na verdade, a projeção era essa, mas aí acabamos entrando nesse assunto aqui, que eu acabei abrindo aqui um slide aqui para explicar, não foi? Aqui. E aí chegamos ao final aqui, onde eu inclusive pedi para vocês completarem, né, aquele tema lá de soluções também. Bom, então eu vou voltar lá na nossa proposta inicial, para que a gente possa pensar um pouquinho, né, nessas questões aqui de eletroquímica, basicamente, né? Nós tínhamos mostrado para você que nós tínhamos dois recipientes aqui, um recipiente A e B, todos ouvindo, chegando aí, só temos ainda 9 participantes, mas a gente vai continuar aqui, já são 7 e 2, então podemos realmente começar. Onde tínhamos uma solução, aí a gente voltou lá, falou o que era a solução, né, soluto mais solvente, uma solução aquosa de nitrato de prata, que é um sal, que vem, né, do ácido nítrico, porque é aquoso, então eu posso falar ácido nítrico, e do hidróxido de prata, né, que é uma base, segundo o conceito de Arrhenius, porque está em meio aquoso. E colocou-se uma placa metálica, né, uma placa de cobre nessa solução. E o que a gente observa aqui do recipiente A para o recipiente B? O que vocês percebem aqui? Ocorreu uma reação química, mas essa reação, o que procedeu? Eu tinha o cobre, né? Então eu tinha aqui, ó, o cobre metálico aqui na placa, e aqui na solução tínhamos o AgNO3. Lembrando, aquoso, aqui na solução. O que houve aqui? Então, vamos montar a equação aqui embaixo. Ó, tínhamos o AgNO3 aquoso mais cobre metálico. Que cor que ficou a solução? Antes ela era incolor e agora ela ficou uma cor o quê? Azul, né? Esverdeada.
Que característica é essa desse azul esverdeado? Quem já usou recipiente de cobre, já teve contato com recipiente de cobre? Quando ele começa a sofrer corrosão, vocês já viram a pigmentação que fica no recipiente? Hein, Eduardo? Eu acho que vocês já estão... professora, pode falar. eu não vi, não. Não Cheguei a ver, não. Não? Alguém já viu? Quando você tem um recipiente de cobre, passa um determinado período, que ele tem contato com umidade, com oscilações de temperatura, com oxigênio, enfim, com outros metais, ele começa a ficar uma outra pigmentação em volta dele? Alguém já viu isso? Vocês não conhecem tacho de cobre? Eu já não? vi, Eu já vi que professor. ela começa a escurecer, né? Começa a Ele escurecer, muda de cor. muda de cor, né? Ele começa a ficar um verde azulado. Muito bem, um verde azulado, né? E o que será isso, né? Então, eu tenho aqui o cobre metálico. Essa plaquinha era cobre metálico. E o que aconteceu? Então, essa solução, o que vocês acham que ela é o quê? E tá vendo que em volta, se vocês olharem bem, que em volta da placa de cobre, tá vendo aí que tem umas coisinhas brancas aqui, absorvidas, né? Depositadas, melhor dizendo, né? Depositadas aqui nessa placa. O que seriam essas substâncias brancas que foram depositadas aí? Vocês têm alguma ideia com relação a isso? Ah, sei lá, eu acho que é sujeira. Sujeira? Não sei o que pode ser, não. Ô, Vitor, você estava dormindo, te chamei. Bom dia, Vitor. Você não me Não, bom responde. dia, porque eu fui beber água, eu acho que eu não tinha escutado, não. Você estava tomando um cafezinho quentinho, chocolate quente, né? Pois é, tá frio demais, moço. Claro. Negócio para goiano não tá bom não hoje, né? Hoje não dá para sair de casa não, né? Ainda bem que nossa aula é online, né? 7 horas, mas é online. Pois é. Alguém tem alguma outra proposta? Então vamos lá. Eu vou ampliar aqui para a gente discutir, que eu trouxe aqui num texto. E aí a gente vai tentar montar a equação a partir do texto. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Hoje vocês estão assim bem tranquilos, né? Ó, Vitor, já que você falou comigo agora, eu sei que seu microfone está funcionando. Consegue ler esse primeiro parágrafo aqui para nós? Só um momento, calma aí, deixa eu pegar meu óculos. Vitor, você estava deitado debaixo do cobertor, né não? Eu tô com cobertor, mas deitado eu não tô, não. É possível observar claramente em B a formação de um sólido sobre a lâmina e a mudança de cor da solução, que de incolor passou a azul esverdeada. A formação de um sólido e a alteração da cor são indícios de que ocorreu uma reação química. Certo? Então foi o que nós observamos, né? Falamos, olha, né? Então a cor realmente, né? Nós sabemos falar, fica um azul esverdeado quando acontece uma reação, quando você tem um determinado recipiente de cobre, vocês já observaram isso, e aqui um depósito, né, de algo meio esbranquiçado, né, em cima da placa metálica. Então, ocorreu aqui uma reação química. Agora, que reação Porque é entra essa? em contato com vários minerais, né? Isso, mas ali em especial eu tenho o quê? O cobre metálico e uma solução de nitrato de prata, que é um sal proveniente de quem? Do ácido nítrico, do HNO3 e do hidróxido de prata, a base, né? Como a gente comentou na semana passada, certo? Então, o que aconteceu aqui, ó? Composto que contém, né, íons cobre, apareceu um termo diferente aqui, íons cobre 2+. Quando eu coloquei lá para vocês, eu falei cobre o quê? Coloquei até uma bolinha aqui em cima, falei cobre metálico. Não são íons cobre. Ligação o quê? Metálica.
É uma liga metálica. Agora, ele está dizendo que composto que contém íon cobre, em constituição, geralmente apresenta uma cor que varia entre tons de verde e azul. Então, foi o que nós visualizamos aqui, tom de verde e azul. Então, significa que nessa solução aqui, eu devo ter o quê? Íons cobre. Vai, professor. Mas ele não estava na forma metálica, ele estava na forma metálica, mas ele passou para a forma iônica. É isso que nós vamos estudar, certo? E aí ele deu um exemplo, né, como sulfato de cobre, que é um sal, né, sulfato de cobre 2. No caso ali, não seria sulfato, porque nós não temos o ânion sulfato, né? Que, na verdade, o que eu tenho? Quando eu tenho um sal em água, por exemplo, o sal mais comum que nós trabalhamos, cloreto de sódio, em meio aquoso, o que eu tenho? Eu tenho Na+, Cl-. Eu tenho o quê? Uma dissociação. Não é uma ionização. É que eu dissocia em água. E no caso, se eu tivesse sulfato de cobre, o que eu vou ter aqui no sulfato de cobre? Como é que vai ficar? Se eu tiver isso aqui aquoso, eu vou ter o quê? Cobre 2+, SO4, 2-. Agora, nós vamos falar o que é esse 2+, o que é esse 2-. Quer dizer, nós já sabemos, são íons. Né? E dessa forma, a cor da solução, né, na imagem B, anterior, indica a formação de um cobre 2+ na solução. Então, ó, o que eu teria lá? É o que eu mostrei para vocês. Eu tenho cobre metálico, certo? Sólido na placa. E ele está passando para cobre 2+, aquoso. Mas quando eu saio de cobre 0 para cobre 2+, eu estou ganhando elétrons ou estou perdendo elétrons? Tá ganhando. Você tá perdendo, ele tá ficando com 2 cargas positivas a mais. Você está perdendo, você está perdendo carga negativa. Já nem lembro. Lembra, ó, o sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. Ligação iônica. Então, se eu estou saindo de 0 para positivo, significa que eu estou o quê? Esse positivo é porque você tem que lembrar da carga nuclear. A carga nuclear muda? Não. Mas eu estou perdendo elétrons. Então, na verdade, eu vou tornar um íon. Um íon positivo é aquele que perde elétrons. Um íon negativo é aquele que ganha elétrons, porque elétrons são cargas negativas. Se eu estou ganhando carga negativa, eu estou ficando mais negativo. Se eu estou perdendo carga negativa, eu estou ficando o quê? Positivo. Porque no balanço, aí isso é importante. Os conceitos que nós trabalhamos, a parte de modelos atômicos, eles têm que estar acirrados. E as ligações químicas, é o mesmo princípio, certo? Tá claro? Quem falou que estava aí ganhando, conseguiu entender? Tá claro isso? É muito importante, essa compreensão aqui. Então, o cobre perde 2 elétrons. Por isso eu coloco ele aqui, ó, mais 2 elétrons. Quer dizer, ele tá, se eu jogar esses 2 elétrons para cá, antes da seta, ele vai ser o quê? Cobre menos 2 elétrons, dando cobre 2+. Certo? Então, ele está liberando 2 elétrons. E está passando por uma forma iônica. Certo? Está saindo da forma, né, ligações metálicas e está passando para a solução sua forma iônica. Tranquilo ou não? Compreendemos, pessoal? Sim? Bom dia, o frio tá muito. Bom, então, neste caso, vou voltar aqui só um pouquinho, né? Logicamente, o que aconteceu aqui? Já vou contar a equação para vocês. Então, o cobre, né, saiu da sua forma metálica, né, e foi para a sua forma iônica. Mas quando ele está na forma iônica, ele vai se ligar com alguém, lógico, né? É um íon. Com quem que ele vai ligar? Com a prata ou com o íon nitrato? Porque aqui não é um sal. O que eu tenho aqui na verdade? Ag+, NO3-.
E o cobre, que estava na sua forma metálica, vai sair da forma metálica e vai para a forma iônica. Então, o que vai acontecer aqui? Hein, pessoal? Oxidação. Exatamente. O cobre vai entrar no lugar da prata e a prata vai sair. Então, o cobre sai da condição de cobre metálico, né? E passa para a condição de cobre 2+, liberando o quê? 2 elétrons. E a prata? A prata estava na condição o quê? Iônica. Aí sim, ela ganha quantos elétrons? 1 elétron. E forma a prata o quê? Metálica? Metálica. Então, esses pontinhos brancos que estão aqui, ó, é o quê? A prata. A prata. Aí, para equilibrar a equação, tem que colocar 2 Ag, não é, professor? Exatamente. Aí eu vou ter que, como aqui, né? Eu vou ter que multiplicar por 2. Por que, professor, que eu tenho que multiplicar por 2 toda essa equação? Porque eu não estou perdendo 2 elétrons. Então, eu tenho que ter alguém que receba esses 2 elétrons. O que sai, entra. Então, se eu estou perdendo 1 elétron, eu vou ter que ter alguém recebendo esse 1 elétron. Se eu estou perdendo 2, eu vou ter que ter alguém recebendo esses 2 elétrons. Então, como é que vai ficar a equação? Deixa eu apagar aqui em cima e diminuir, né? Para ficar mais nítido para nós. Então, o que vai acontecer aqui de fato? Vai acontecer isso aqui. Eu vou ter o quê? Ó, vou repetir aqui para ficar melhor. O cobre, 0. Dando o quê? Cobre 2+, aquoso, né? Não posso esquecer disso, tá meio aquoso. Mais 2 elétrons. E aqui eu tenho 2 Ag+, mais quantos elétrons? Que o 2 vai multiplicar a prata, vai multiplicar a quantidade de elétrons e vai multiplicar aqui. Estequiometria, né? O que eu tenho antes, eu tenho que ter o quê? Depois, né? A princípio de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mais o quê? Opa, já tinha colocado aqui. O NO3. Eu só estou fazendo a reação parcial. Aqui eu vou ter 2 elétrons, certo? Isso. E eu vou produzir aqui 2 Ag0. Aí, se eu somar essas equações, aí sim, né, o que eu tenho como produto dessa equação? Lembrando que o que eu tenho antes da seta é reagente, o que eu tenho depois da seta é produto, né? Então, se eu tiver aqui, ó, eu tenho 2 elétrons no produto, não é? E eu tenho 2 elétrons aonde? Reagente. Então, o que saiu entrou, simplificou. O que sobrou? Tenho cobre, tenho cobre 0 mais 2 Ag+, dando o quê? Cobre 2+. Lembrando que esse aqui é o que? Aquoso. Esse também é o que? Aquoso, né? Mais 2 Ag0. Essa é a reação que está acontecendo. Como assim? A prata, que estava prata 0, o cobre, que estava cobre 0, passou para cobre 2+. Passou para a solução. E a prata, que estava prata na solução iônica, passou para prata metálica. Alguém perdeu elétrons e alguém recebeu elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Quem recebe elétrons, que é o caso aqui da prata, sofre o quê? Redução. Oxidar, dar elétrons. Redução,
receber elétrons. Uma reação de oxidação-redução, ox-redução, é uma reação onde eu tenho a transferência de elétrons de uma espécie para outra, sendo que uma tem maior facilidade em perder elétrons e outra tem maior facilidade em receber elétrons. Nós vamos comentar por quê daqui a pouco, que está relacionado com aquelas propriedades periódicas, potencial de ionização, energia, né, afinidade eletrônica. Lembra do artigo? Sim, sim. Né? Então, é aquilo lá que nós estamos aqui agora aplicando aqueles conceitos. Então, aqui ocorreu exatamente isso, né? Nós formamos o quê? Se eu fosse fazer a reação global aqui, apagando aqui, como é que seria a reação global aqui? A reação global seria o quê? Eu tinha isso aqui, Ag, NO3, aquoso, mais cobre metálico, né? O que aconteceu? Formou quem? O cobre vai ligar, como eu tinha colocado aqui, vai ligar com o íon nitrato, certo? Só que o cobre, quando ele sofre, né, a oxidação, ele perde quantos elétrons? Então, eu vou ter essa espécie aqui, ó, fazendo aqui separado para vocês entenderem. Então, eu tenho cobre 2+, mais o quê? O íon nitrato menos. Como é que eu formo? É um composto iônico, não é um composto iônico? É um sal. Como é que eu formo esse composto aqui? Lembrando? É aquela coisa da ligação iônica. Então, simplificadamente, eu tenho o quê? Cobre. É isso? Esse cobre meu tá feio. Meu Deus. Acho que é o frio, tô tremendo. Eu tenho aqui cobre, né? Ligado com quem? NO3, 2. Que o índice da oxidação vem para cá e para cá, como é 1. Então, esse é o composto, nitrato de cobre, que formou. Que deu essa cor o quê? Esverdeada. Então, eu tenho este composto aqui, ó, cobre ligado ao ânion nitrato. Mais quem? Mais prata metálica. Certo? Tranquilo ou não? Certo, professora. Tá? Então, eu tenho, né, aqui uma reação de oxidação-redução. Bom, lembrando, né, que, então, isso é importante, né, para a gente entender um pouco o princípio da corrosão. O princípio básico da corrosão nem sempre é uma reação de oxidação-redução, mas, né, é uma das mais comuns. É uma reação, né, eletroquímica. O que seria uma reação eletroquímica? Eu não sei se eu comecei falando isso aqui para vocês, eu vou voltar aqui só um pouquinho esse slide aqui, parece que está faltando pedaço. Acho que Não tá. disso aí não, professora. Não, né? Tô achando que eu acabei engolindo um pedaço aqui. Não tem nada não, já vou pegar aqui. Que eu tinha começado falando do artigo para vocês, não foi isso? Falei o que era reação eletroquímica? Falei ou não? Não? Não, professora, você não chegou a falar, não. Não, Porque então... a gente foi para ver os artigos sobre ácido base e aí não viu. Acabei emendando outro negócio, né? Só um minutinho, então. Acho que eu com a outra engenharia e aí acabei achando que estava falando com vocês também. Mas não tem nada não. A gente vai pegar aqui agora. Só um minutinho, tô abrindo aqui o arquivo. Parece que o computador também está sentindo frio, está lento mais do que tudo.
No frio, geralmente, é pra ele ficar mais rápido, ué. É pior, né? Deveria, não deveria? É, o processador vai esquentar menos. Eu realmente estou falando. Vocês são. Tem gente aqui da área que é informação na área de tecnologia, né? Hoje fala assim, né? Engenharia de computação. Não, é que a gente é jovem e sabe dar pitaco dessas coisas. Então, jovem melhor ainda. Esses jovens sabem tudo hoje em dia. Mas tá muito frio, Mas é nossa isso mesmo. senhora. Então, eu não tinha mostrado isso aqui para vocês, não. Não, né? Não. Então, deixa eu fazer um negócio que é melhor ainda. Professor sem lousa, não parece que não é um professor, né? Eu acabei me adaptando a essa questão dessa lousa aqui. Sem ela, eu não consigo trabalhar mais. Mas vocês sabem que vocês estão fazendo o curso do futuro, né? E eu, se eu fosse jovem, eu faria esse curso. Um dos cursos, na verdade. Um dos cursos. Esse eu cortei um pedacinho, mas não vai dar para falar aqui. É uma das áreas que mais vai, né, se destacar agora para frente. Bom, eletroquímica. Então, se eu não falei, nós vamos falar agora. O que seria isso, né? Lembra de eletro, lembra de química. Opa! Eletroquímica é o estudo das reações, certo? Reações químicas, onde, né, a gente vai ter conversão de energia química em energia elétrica e vice-versa. Ou seja, energia química e elétrica em química. Quem conhece uma pilha aí no dia a dia? Todo mundo, né? O que é uma pilha, gente? É um objeto capaz de armazenar energia? E ele faz uma conversão. De quê? O que eu tenho na pilha? Qual que é a É uma composição? solução química dentro dela. E Exatamente. Eu depende tenho... da pilha também. Tem pilha que usa, que vai lítio, tem pilha que vai outras coisas. Exatamente. Tem vários elementos químicos presentes na pilha em uma solução, né? E isso acontece o quê? Uma reação química, onde eu tenho o quê? A energia química transformada em energia elétrica, certo? Aí, pessoal, só um minutinho, deixa eu só finalizar meu celular aqui. A energia, então, é química e energia elétrica, certo? Mas a gente também tem um outro caminho, que eu falei, que é o quê? Que é a eletroquímica. A gente pode ter a conversão da energia elétrica em energia química. E isso nós chamamos de eletrólise. Então, nós temos duas coisas. Nós temos pilha e temos eletrólise. Eu acredito que vocês tenham estudado isso lá no ensino médio. E isso está dentro do quê? Da eletroquímica. É uma das áreas, né, da química mais aplicada na engenharia, de uma forma geral, em todas as engenharias. Tá? Por quê? Porque vocês, né, da área de engenharia, controle e automação, o que é o principal da engenharia, controle e automação? Quer dizer, principal assim, né? Tem dentro do meu conhecimento, aí vocês podem... Que tem a ver. Você tem a questão que você tem que automatizar um sistema. Para você automatizar um sistema, logicamente, você precisa injetar energia nesse sistema. Senão, isso não é possível. Então, como se diz, ali está, né, o princípio, né?
o mecanismo, quer dizer, o combustível da automatização, seja qual for a fonte dessa energia, né? Então, no caso, a eletroquímica é um ramo da química que faz essa conversão, energia química em energia elétrica e vice-versa, energia elétrica e energia química. São duas performances, né, de energia que nós temos que são aplicadas na área de vocês, inclusive. Bom, então, essa, né, transição aí de energia, né, e um outro fator energético é muito, né, útil no nosso cotidiano. E aí estamos aí o exemplo, por exemplo, né, a questão que vocês falaram aí da pilha. Bom, então, quando eu tenho, deixa eu só voltar no slide aqui, só um minutinho, ainda preciso dele. Seria mais ou menos isso aqui. Dá para visualizar? Ou tá pequenininho aí? Dá para ver ou não, pessoal? Dá para enxergar, professor. Tá? Senão eu jogo lá na luz. Que acho que eu não preciso usar, escrever, então eu vou deixar por aqui. Então, a eletroquímica, eu acabei de falar para vocês. Energia química e energia elétrica, que é a chamada pilha, e a energia elétrica e energia química, que é a chamada eletrólise. Certo? Então, essa questão, né, de transformar energia química em energia elétrica e vice-versa, ela acontece através do que nós acabamos de mostrar ali para vocês. Óxido, redução, reações de oxidação, redução, ou seja, transferência de elétrons, fluxo de elétrons, por isso que é eletro, né? Transferência de elétrons. Aquele cara que nós estudamos, que falamos tanto dele, né, que conhecemos um pouco a fundo, mais um pouquinho, das partículas subatômicas, que é o elétron. Ele trouxe esse ganho, né, espetacular aqui no nosso cotidiano. E, então, são as reações de oxidação-redução, transferência de elétrons. Agora, que eu acho que eu vou só usando esse slide aqui. Aumentando. Consegue visualizar? Sim ou não? Dá pra ver tranquilo. Ok. Então, vamos lá. Vamos ver, então, como é que eu vou, né, entender essa transferência de elétrons, como é possível essa transferência de elétrons. Está relacionada com a reatividade dos metais e ametais, ou seja, as propriedades periódicas que nós estudamos, que nós comentamos, na verdade, né? E essa reatividade, ela está associada a maior ou menor facilidade de ganhar ou perder elétrons, ou seja, potencial de ionização, afinidade eletrônica, raio atômico. Os elementos mais reativos serão tanto os metais que perdem elétrons. Por que são os metais que perdem elétrons, pessoal? Vocês já são expertos nisso. Com maior facilidade. Por que os metais perdem elétrons com maior facilidade? Podem falar, não São pouco eletronegativos. Pois é, mas isso está relacionado com o que, Tiago? Essa facilidade de perder elétrons. Por que os metais têm facilidade em perder elétrons? Está ligado à facilidade deles de se tornarem íons, porque eles só têm 1, 2 ou 3 elétrons, né? O estado mais estável para eles seria liberando esses elétrons da valência. Ou seja, está relacionado com aquela questão de estabilidade, menor energia, né? Orbital com a menor energia, uma maior estabilidade.
E lembrando que ligas metálicas, por exemplo, como vocês comentaram, eu tenho o quê? Fluxo de elétrons. As bandas, não é assim que vocês falaram? Então, isso é mais fácil desprender esse elétron. A atração núcleo-eletrosfera está um pouco mais... a atração, né? Essa força colombiana, ela é menos acentuada. Então, eu consigo liberar esse elétron com maior facilidade. Potencial de ionização. Tem um maior potencial de ionização. Já ele chama aqui de ametais, né? Eles ganham afinidade eletrônica, que nós falamos lá no artigo também, que está relacionado também com essa carga nuclear maior, consequentemente, ele vai puxar esses elétrons com maior facilidade para que eu também tenha uma menor energia. Sempre o caminho de ter o quê? Uma menor energia, uma maior estabilidade. Dentro da tabela periódica, se você olhar, o elemento que tem maior facilidade, né, entre os metais é o frâncio, que é o que está lá no finalzinho da tabela. Cadê uma tabela aqui? Deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui. Eu acho que eu estava com uma tabela aqui. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Certo? E dentro os ametais, né, o que tem maior facilidade em receber elétrons é esse cara aqui, ó. Isso está relacionado que aproximação com o núcleo e carga nuclear. Porque se você olhar, ele está na segunda, os elétrons da camada de valência dele está na segunda camada, então estão muito próximo do núcleo. E comparado com a carga nuclear dele, ele tem uma carga nuclear de 9 prótons. Comparado com o oxigênio, com o nitrogênio, a carga nuclear dele é bem maior. Então, logicamente, ele vai ter uma atuação maior nesses elétrons de valência, já que estão na segunda camada. Você vai falar, mas o cloro, professor, também mas já o elétron de valência está na terceira camada. Então, ele tem uma menor atuação. Tem também, mas é menor do que o flúor. Tá claro isso? Nós somos expertos já nisso, né? Bom, e é isso. Então, eu tenho que avaliar essa condição, de ganhar ou perder elétrons, que está relacionada aqui, ó, né? Colocamos aqui, acabei de mostrar lá na tabela. Bom, e o que isso tem a ver, professor? Tem a ver com esse potencial de ionização. Se eu vou ter maior tendência, quando eu mostrei aqui hoje para vocês, por que o cobre perdeu elétrons e por que a prata ganhou elétrons? Por que não foi o contrário, professor? Por que o cobre perdeu elétrons, sofreu oxidação, e por que a prata ganhou elétrons, sofreu redução? Porque o cobre era menos estável? Porque o cobre tinha mais facilidade em liberar esses elétrons. Em comparação com a prata, né? Comparação com a prata. Então, o potencial de ionização dele era maior do que o da prata. A prata tem maior o quê? A afinidade por elétrons. E o próton, liberação de elétrons. E isso tudo está relacionado com carga nuclear, com quantidade de camadas, ou seja, aquela relação núcleo-eletrosfera. Então, ela é primordial. Está relacionado com o quê? Com o modelo atômico de Bohr, né, que nós discutimos com vocês. Então, eu tenho que avaliar. Pode ser que tenha algum momento que o cobre tenha tendência em ganhar, aliás, seria o contrário, seria cobre 2+, ganhando, depende com quem ele está próximo. Nem sempre ele vai perder elétrons. E nem sempre a prata vai ganhar elétrons. Depende o que eu tenho ali disponível. Alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. Mas quem é que vai oxidar? Aquele que tem maior tendência em liberar os elétrons. E quem é que vai reduzir? Aquele que tem maior tendência em receber os elétrons. Então, isso faz, né, com que eu tenha ter sempre em mente, né, essa questão na oxidação e redução. E aí, falando de oxidação e redução,
vamos aqui nesse conceito, que é importantíssimo. NOx. Já ouviram esse termo, pessoal? NOx? O que seria isso? NOx. Nunca ouvi falar. Hã? Eu nunca ouvi falar. Não? Sério, Não? acho que foi o que eu mais estudei no ensino médio foi NOx. Número de Eu não lembro oxidação. disso, não. Bom, se você não ouviu, você vai ouvir agora. Não tem problema, não. O que você estudou lá, Eduarda? Conta para mim. Nossa, professora, eu lembro bem pouco, Ah, que eu fiquei ainda um ano sem estudar. Mas eu lembro que a gente tinha que fazer umas contas lá. tinha umas equações grandes que você tinha que achar a estequiometria dela através do NOx, né? Mas o que era NOx? Você nunca perguntou para o seu professor o que é NOx? É um número Eu de lembro que tinha a ver oxidação. com... tinha a ver Ele tinha uma com óxido tabelinha para redutor fazer de prêmio. também. E o que Também seria tinha uma tabela. número de oxidação? Ixi, Eram os números de elétrons que eles perdiam, que eles recebiam, um trem assim, não era, professora? Então está relacionado com essa a quantidade de elétrons que ele consegue movimentar, transferir ou receber, chegando, ou sair. Seria isso? E aí ele vai adquirir Então, quando eu falo, por exemplo, vocês falaram aqui de ligação iônica, de ligação covalente, nós comentamos. Então, NOx só seria possível em ligação iônica, porque em ligação iônica a gente tem. Alguém perde, alguém recebe. Hã? O que vocês acham? Ou não? Acho que sim, não sei. Ficou na dúvida? Um pouco. Né? Acho que dá para fazer em outro, não sei. Então, vamos pensar junto aqui. Isso aqui todo mundo já fez, ó. Quando você coloca uma palha de aço, né? E aí você observa uma esponja de aço, que logicamente na sua composição ela tem ferro, o aço tem ferro, né? E aí todo mundo deixa lá um pouquinho em contato com a água, depois você vai lá, você fala, enferrujou, né? É ferrugem, não é assim o termo que nós utilizamos? Na verdade, como nós falamos, é uma corrosão. E ali ocorreu uma transferência de elétrons, onde o ferro sofreu oxidação, né? E no caso lá eu tenho o hipoclorito de sódio, que vai sofrer redução, que é um reagente, né, que vai ali propiciar essa redução. Mas isso, né, vai gerar um NOx, uma carga. Essa carga, né, aqui ele até mostrou a reação aqui, ó, né, que eu tenho ferro lá na sua liga metálica, tem o hipoclorito de sódio aquoso e o ferro, logicamente, né, vai oxidar e eu vou aqui formar o cloreto de sódio, a reação. E eu formei essa espécie química aqui, Fe2O3, onde o NOx do ferro é 3+. Aí por que você sabe, professor, que o NOx do ferro é 3+? Simplesmente olhando o composto, né? Se eu tenho um composto, ó, F2O3, significa que, né, o meu ferro perdeu 3 elétrons e o oxigênio ganhou 2 elétrons. Por isso eu preciso de 3 oxigênio, que tem que dar o total, né? A mesma quantidade que saiu tem que entrar, né? Assim? Então eu tinha lá, ó, ferro perdendo, tá? Ferro perdendo 3 elétrons e o oxigênio recebendo 2 elétrons. Alguém perde 3 e alguém recebe 2. É possível? E o outro vai ficar onde? E o outro vai ficar onde, né? Pro ar. Então vamos lá, né? Vai sumir, não pode. Aí daí vai contra o Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde. Não pode não.
Então, vamos lá um pouquinho aqui. Deixa eu só pular isso aqui. Cadê? Epa, aqui. Vamos fazer aqui com vocês. Dá para visualizar aqui? Aqui. Sim. Tá, né? Então, ó. Tem o ferro, tem o oxigênio. Exatamente aquilo que eu estava falando lá para vocês, né? E aí eu tenho o composto aqui que eu mostrei. O Fe2O3, que foi aquele lá que nós colocamos, ó. Fe2O3. E aí eu falei, o ferro, né, perde 3 elétrons, ainda não falei o que é esse 3, a gente já vocês não sabendo, e o oxigênio ganha 2 elétrons. Se nós pegarmos a distribuição eletrônica do ferro, alguém se lembra? O número atômico do ferro é 26. Vamos conferir se estou certo? Acho que é. Eu coloquei aí, já estava antigo aí, mas acho que é isso. Ó. Ai, meu mouse tá ruim. Aqui, cadê o ferro aqui? 26. Localizaram aí? Dá para visualizar ou não? Ó. Dá sim. Né? Dá pra 26. Dá para ver, né? 26. Então, 26, como é que é a distribuição aqui, 26? A gente vai voltar lá naqueles beabá que nós falamos, né? 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 20, não, 12, né? 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 6. Tá certo? Contei certo agora? 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 6. Tá certo. Bom, e aí, professor? Última camada, camada de valência, orbital completo. Confere? Sim. E aqui eu coloquei já, né? Já estava pronto aqui, vou aproveitar. O D6, o subnível D, tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. 6 elétrons. Então, está distribuído aqui os 6 elétrons, né? Só esse primeiro orbital aqui que está completo. O ferro está numa condição, por isso que aquela ideia de octeto, né? Aqui morre, né? Com elementos metálicos. Não funciona. Então, por isso que a gente tem que entender realmente a fundo a questão da teoria do orbital molecular, teoria de ligação de valência. Eu tenho aqui um orbital na camada de valência que está em condições estáveis. Tenho 2 elétrons. Então, eu tenho ferro com 2 elétrons. Mas eu tenho também, na penúltima camada, que é a terceira camada, ela está um pouco distante do núcleo, 3 camadas. Eu tenho uma condição aqui de uma certa instabilidade, que pode mexer para eu buscar a estabilidade, ou seja, ter uma configuração que eu garanta que todos os meus orbitais vão se aproximando da ideia de estar, né, completos, ou, de uma certa forma, semi-preenchidos. Então, o ferro, né, como todos os metais, eu tenho esse fluxo mais livre dos elétrons pelo afastamento, por isso que vocês mostraram lá as ligações metálicas. Eu tenho movimentação desses elétrons. E isso faz, né, que eu tenha uma disponibilidade de tirar com maior facilidade esses elétrons, que eles não estão tão presos à região nuclear. Então, se eu tenho aqui, ó, um oxigênio, lembra, o oxigênio, não vou fazer a distribuição, que vocês já lembram disso, né? Eu tenho, na verdade, o quê? 2 orbitais completos, né? E tenho 2 orbitais semi-preenchidos. Vou fazer aqui. O oxigênio tem assim. 2 orbitais completos, não é assim? E 2 semi-preenchidos. Confere ou não? Sim. Sim, né? Então, se ele receber um elétron aqui, ele fica com esse orbital completo. Se ele receber um elétron aqui, ele fica com esse orbital completo. Só que, se eu tiver um outro oxigênio, beleza,
Porque esse oxigênio também, se ele receber mais um elétron, eu vou destacar aqui de vermelho. Por enquanto. Deixa esse do meio aqui. Vamos olhar as duas extremidades. Então, ó, dou um elétron, estabilizou um oxigênio, certo? Que é esse oxigênio aqui. Se eu tiver um outro ferro, dou um elétron, dou outro elétron, eu estabilizei o oxigênio. Então, eu poderia ter essa estrutura aqui, ó, Fe2+, O, 2-. Acho que sim. Pode ter. Tá isso. Tá isso, né? Que, na verdade, então, eu teria essa estrutura aqui, ó, F, né, simplificando, né, de forma unitária, eu teria exatamente esse composto. É o óxido de ferro 2, ou óxido ferroso. Vocês já ouviram falar nisso? Ah, óxido de ferro 2, óxido ferroso, óxido de ferro 3, óxido férrico. Lembra disso, Eduardo? Ué, mas como, professor? O ferro pode ter essa carga 3+, ou pode ter essa carga 2+? Acho que 2+, 3+, não sei. Depende das necessidades, ele também pode. Então, se ele perdeu 2+, ele remexeu aqui, não mexeu aqui? Uhum. Mas eu posso retirar esse outro elétron aqui, que está também muito distante do núcleo. Ele tem uma certa facilidade para liberá-lo. Então, se eu tiver a presença de oxigênio, né, ele pode continuar a etapa. E o que seria a continuar a etapa? Seria doar esse outro elétron que está aqui. Né? Só que aí, ele teria condições de doar um elétron desse. E eu teria um outro oxigênio recebendo. Só que o oxigênio precisa receber sempre quanto? 2. Então, eu teria que ter um outro ferro doando mais um elétron. Certo? Então, ó, qual que é o balanço? Cada ferro está doando quantos elétrons? 3. E cada oxigênio está recebendo quantos elétrons? 2. Cada ferro está doando 3 elétrons e cada oxigênio está recebendo 3 elétrons. Por isso que eu preciso de quê? Fe2O3. 3 vezes 2. Ó, 2, né? Vezes 3. 6. 6 o quê? Positivo. 3 vezes 2. 6 o quê? Negativo. Perdi 6 elétrons, recebi 6 elétrons. Por isso que para ligar com 2 ferros, eu preciso de 3 oxigênios. Sim ou não? Agora. Mas eu posso também ter um ferro ligando com um oxigênio. Que seria o caso aqui, ó. O ferro. Mas aí, no caso, ele não teria perdido 3, ele teria perdido só 2, né? Teria perdido só 2 aqui. Né? Opa, fiz errado. Seria isso aqui, ó. Ó, perdendo 1, perdendo 1. O ferro perde 2 elétrons, ferro 2+. O oxigênio recebe 2 elétrons, 2-. Então, eu tenho esse outro composto, FeO. E eu posso ter esse outro composto, Fe2O3. Aí está a diferença, né? Dessa possibilidade de liberação, dessa potencial de ionização dos metais. Eu posso mexer aqui, né, nessas camadas, porque eu acabo gerando, caminhando, né, num sentido de maior estabilidade, menor energia. Então, o que é esse 3? O que é esse 2? Como vocês diriam para mim? Vou voltar aqui. Vai depender do estado que tiver. Vai depender do estado que tiver.
E isso, o que é isso? É o número de oxidação, é o NOx, que um determinado elemento químico possa adquirir quando ele se liga. Então, esse NOx, né, a gente fala que ele pode estar relacionado com ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, que aqui não trouxe, né, ligações metálicas também. E que ele vai doar ou receber na condição necessária para estabilizar a estrutura. Tem uma menor energia e uma maior estabilidade. Então, lá no ensino médio, acho que você aprendeu assim, Eduardo. NOx é qualquer carga, né, real ou aparente, que um átomo adquire, ou seja, ele passa a ser um íon, né, ou entre aspas, para buscar o quê? Essa questão da estabilidade na estrutura. E isso tudo volta lá, tudo que nós falamos de ligações químicas. Então, o NOx, ele pode, né, dependendo do elemento químico, dependendo das condições, ele pode sofrer variações, principalmente dos metais. Por quê? Porque ele está mais afastado, os elétrons do núcleo. Então, ali eu tenho um desprendimento maior desses elétrons. Eu posso mexer, né, inclusive em subnível D, como nós mexemos lá no caso do ferro. E aí o elemento pode ter NOx variado. Então, o NOx, né, como acabamos de mostrar aqui, né, no caso do ferro 2+, eu tenho o quê? A quantidade de prótons são 56, mas a quantidade de elétrons são 54. No caso do ferro 3+, eu tenho 53 elétrons. Então, eu tenho aqui, né, essa disponibilidade do elemento. Logicamente, se ele não está fazendo, uma liga metálica, né, um metal, aí o NOx dele é o quê? É zero. Que ele não está doando e nem recebendo. Certo? Tá claro isso ou não? Dúvidas, pessoal? Podem falar. Eu ainda queria mostrar isso aqui, mas pelo jeito não vai dar tempo, né? Nós combinamos que a gente ia começar nossas aulas, é na quinta-feira que a gente vai fazer as aulas, né? Eu já me esqueci. Acho que sim, na quinta mesmo. Na quinta. A gente vai começar a partir de amanhã? Aí essa parte eu não lembro, não. Não? Professor, você Seria não no mesmo falou. horário das aulas. Seria no mesmo horário das aulas de hoje, professor? 7 horas? Bom, pode ser amanhã, 7h30, pode ser para vocês? Vai. Pode, né? Se for até 8 horas, melhor ainda, que amanhã eu tenho aula de manhã de carro. É porque se for 8 horas, ela tem 1 hora só de aula, porque 9 horas começa de GA. Ah, é mesmo. Como é que a gente ficou, então? A gente ia ficar das 7h15 às 8h15? Como é que é? Não me lembro mais e realmente preciso anotar. Tinha sido isso aí antes. Então, amanhã a gente começa às 7h15 até às 8h15, pode ser? Eu vou só mostrar isso aqui de uma forma bem, bem rápida, e aí depois a gente fecha nos outros exemplos lá, porque o tempo está meio restrito aqui já. A determinação do NOx, ela é fundamental. Por quê? Porque é a partir disso aí que eu vou saber qual a quantidade de elétrons que está envolvida na reação química. Confere? Para eu poder dizer, inclusive, qual é a espécie que está doando elétrons e qual é a espécie que está recebendo elétrons. No caso, por exemplo, né, de ligações covalentes, como que fica isso? Como é que eu vou saber qual é o NOx? Aqui dá para visualizar, está meio apagadinho, mas eu vou fazer aqui em cima. Vou pegar uma caneta vermelha, acho que eu consigo. Pensa aqui, esse aqui é a representação de Lewis. Esse composto aqui, vocês conhecem ele, não conhecem?
carbono com 3 hidrogênio, mais o outro átomo de carbono com 2 hidrogênio ligado ao OH. Todo mundo conhece, não conhece? É o famoso etanol, álcool etílico, né? Sim. Vocês que são da área de combustíveis, aí diga para mim, o álcool etílico ele é corrosivo ou não? Etanol. Ele é o quê? Eu acho que sim. Corrosivo. Se ele é corrosivo ou não. Acho que sim, acho que ele é corrosivo. E por quê? Porque é álcool. Porque ele é forte, sei lá. Pois é, vocês agora, como engenheiros mecânicos, a gente tem que sair Putz. desse senso comum. Esse é senso comum, né? Isso é agora a gente sai da condição de senso comum e vamos para outro lado. Então, vamos ver. Por que ele é corrosivo? E ainda faço outra pergunta. Quem é mais corrosivo? É o etanol, o álcool etílico ou a gasolina? Acho que o álcool, professora, o etanol. E por quê, Eduardo? Não sei, professora. Eu acho que por dedução que eu acho que é o etanol. Então, é importante, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Vamos pensar por quê. Deixa a pergunta, vocês vão pensando aí. Ligação carbono-hidrogênio. Entre hidrogênio e carbono, quem é mais eletronegativo? Então, eu tenho aqui, ó, ligação. Hidrogênio e carbono. Lá, orbital molecular, não é isso que vocês explicaram? Carbono e hidrogênio, quem que tem maior tendência à afinidade por elétrons? O carbono pega mais elétron e o Carbono. hidrogênio Carbono. perde. Então, ó, esse par de elétrons, na verdade, ele está mais próximo do átomo de carbono. Eu tenho, na verdade, aqui nessa estrutura, eu tenho uma densidade de carga negativa no carbono e aqui eu tenho uma densidade de carga positiva. Eu não tenho uma carga localizada, eu tenho uma densidade de carga. Então, isso faz com que esse par de elétrons aqui, ó, esteja mais voltado para o carbono. Densidade. Da mesma forma, este aqui e da mesma forma, este aqui. Então, se eu for adquirir, né, uma carga aparente, porque eu não tenho aqui uma carga localizada, eu tenho uma densidade de carga, o hidrogênio adquiriu uma densidade positiva e aqui uma densidade negativa. Mas se eu tenho 3 hidrogênios ligados ao carbono, quantas densidades negativas eu vou ter em números quantitativos? Seriam 3. Então, é isso aqui que nós representamos, ó. O hidrogênio adquire, né, uma densidade positiva, o hidrogênio adquire uma densidade positiva, o hidrogênio adquire uma densidade positiva. E o carbono? O carbono, uma densidade negativa. Mas são quantas? 3. Uai, professor, e o outro lado? Vamos olhar o outro lado. Carbono e hidrogênio, da mesma forma. Puxou para cá, né? Puxou para cá. Então, eu tenho aqui, né? Quantas... Só que entre carbono e oxigênio, quem é mais eletronegativo? Carbono e oxigênio. Acho que carbono. Carbono e oxigênio, quem é mais eletronegativo? Acho que carbono. Oxigênio. Bom, olha lá, nós... Tá oxigênio, né? Então, ó, o carbono aqui, né? Tá puxando quanto... Aí você fala, e esse aqui, professor, ó, entre carbono e carbono? É a mesma Então, eu tenho carbono... eletricidade. Acabo tendo aqui uma oscilação, esse par de elétrons, uma hora está mais próximo desse carbono, uma hora está mais próximo desse carbono. Então, eles se anulam.
Então, eu não conto com relação a essa densidade, porque uma hora é positivo aqui, negativo, positivo, e assim fica oscilando. Né? Então, aqui, ó, eu tenho uma densidade negativa, são que, no total, eu tenho duas cargas, né, que eu adquiri negativa, não foi isso? 2 menos, pensando no carbono, confere? Sim ou não? Dos 2 hidrogênios, não foram 2 elétrons que ele puxou para próximo dele? Sim, sim. 2 menos. Só que aqui eu tenho um elétron que foi puxado para o lado de quem? Do oxigênio. E esse oxigênio e esse hidrogênio, esse par de elétrons que também foi puxado para o lado de quem? Do oxigênio. Então, o oxigênio puxou 2 elétrons. 2 menos. O carbono tinha puxado 2, mas só que ele perdeu um aqui, não perdeu um? Então, na verdade, eu teria isso aqui, ó. 2 menos, né? E 1 mais. 2 menos e 1 mais vai dar quanto? Na matemática? 1 menos. É o que está representado aqui, ó. Menos 1, 1 menos. E o oxigênio? Puxou um elétron, 2 menos. E o hidrogênio? Perdeu um elétron, 1 mais. O que é isso que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de encontrar o NOx de cada átomo ligante nesta molécula, logicamente formada por ligação covalente. Então, eu fiz uma pergunta inicialmente. NOx, eu vou ter o quê? Tanto em ligações covalentes, quanto ligações metálicas, quanto ligações, no caso, ligações metálicas sólidas, então é 0, né? Quanto em ligações iônicas. Eu tenho que avaliar a eletronegatividade dos átomos ligantes para eu descobrir qual é a carga, ou real, no caso de ligação iônica, ou aparente, no caso de ligação covalente. Entendemos ou não, pessoal? Podem falar. Acho que dá para entender tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, na próxima aula, eu acabo fazendo isso aqui para vocês, porque aí, aqui, ó, tem os modelinhos aqui, né, da água, da amônia, do SO2, do SO3, ó, tá vendo? Enxofre ligado com 2 oxigênio, enxofre ligado com 3 oxigênio. Isso, aí esse aqui eu vou gastar um tempo para explicar. Acho que isso aqui é importante, vocês entenderem isso com muita tranquilidade. Isso é importante porque, olha lá, eu tenho enxofre com carga positiva 4+, eu tenho enxofre com carga positiva 6+, eu tenho nitrogênio com carga positiva 5+, eu tenho nitrogênio com carga negativa 3-. O professor ficou tudo doido, né? Então, esse NOx, ele vai sofrer variações. Depende das espécies às quais estão ligadas. Eu tenho que fazer estrutura de Lewis e avaliar átomo isolado, quer dizer, isolar os ligantes dele e fazer o somatório dessas cargas. Para eu saber qual é a carga que um determinado átomo de um determinado elemento em um composto vai adquirir. E isso eu vou, então, descobrir o seu NOx. Ok? Tranquilo? Esse é o primeiro passo para a gente entender eletroquímica. Tá? Eu vou aqui parar a nossa gravação. Opa, deixa eu pegar a lista aqui também de presença, baixar a lista de presença. Amanhã, então, às 7h15, combinado? Professora, Beleza. Sim, se não poder participar da aula amanhã, não ganha pauta não, né? Oi, eu não estou conseguindo parar a gravação. Esse Teams está meio